Olá, nós estamos iniciando mais uma aula que procura resolver questões de concursos públicos, uma aula de matemática que vai englobar os seguintes assuntos: matrizes, determinantes, sistemas lineares e progressões. Esses 4 assuntos são extremamente frequentes nos concursos públicos atuais e a gente poderia até destacar um deles. Entre os 4, progressões a gente vê com uma incidência até maior do que os outros 3. Vamos fazer uma boa revisão hoje, resolvendo exercícios contextualizados e que desenvolvem o teu raciocínio. Vamos começar já. A questão número 1 é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Considere que a sequência seguinte é formada pela sucessão natural dos números inteiros e positivos, sem que os algarismos sejam separados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e por aí vai. O algarismo que deve aparecer na 276ª posição dessa sequência é 9, 8, 6, 3 e 1. Como é que nós vamos resolver uma coisa desse tipo? Um problema que você escreve os números em sequência, sem separação, e você quer saber qual é o algarismo que ocupa a posição de número 276. Para isso, a gente tem que ter uma ideia de quantos algarismos você tem em cada número. Se você começa com os primeiros só tem um algarismo. Mas na sequência, como é que isso fica? Dá uma olhadinha como é que a gente pode estruturar isso. Então, você pode observar nessa tabela que nós fizemos uma separação em 3 tipos de números. Números de 1 a 9, de 10 a 99 e de 100 até o último número que a gente vai utilizar, que eu vou chamar de x. Então, primeiro, nos números de 1 a 9, nós temos 9 algarismos, né? Total de 9 números, de 1 a 9. Quantos algarismos tem por número? Bom, de 1 a 9, cada número tem um algarismo só. Então, quantos algarismos nós teremos no total? Na última coluna, a quantidade de 9 números vezes um algarismo, cada número, então vou ter 9 vezes 1, 9 algarismos no total. De 10 a 99, quantos números a gente tem de 10 a 99? 99, o último, menos 10, o primeiro. Mais 1. Esse 1 é para contar o 10. Porque se eu fizer 99 menos 10, eu estou excluindo 10. Então, mais 1, aí eu conto 10. 99 menos 10 são 89. Sem o 10. Com mais 1, caso o 10, são 90 números ao todo. Algarismos por número. Cada número de 10 a 99 tem 2 algarismos. Se são 90 números e 2 algarismos por número, total de algarismos, 90 vezes 2, igual a 180. Bom, agora a gente vai ter os números de 100 a x. Observe que eu não vou de 100 até 999, porque eu vou ultrapassar e muito o número que eu quero, na posição de número 276, né, o algarismo. Então, eu vou chamar de x, porque eu não vou chegar a 999, vai acabar antes isso. Então, total de números é o último, x, menos o primeiro, 100, mais 1 para contar o 100. Então, x menos 99, total de números. Cada número tem 3 algarismos. Então, a gente vai ter x menos 99 vezes 3. Usando a propriedade distributiva, eu posso escrever 3 vezes x, e 3 vezes 99 é 297, ou seja, 3x menos 297. Então, agora a gente precisa calcular qual é o valor de x, qual é o último número que eu vou escrever. Bom, como a gente vai usar 276 algarismos no total, a soma das quantidades de algarismos utilizadas em cada um dos intervalos de números deve ser igual a 276. Então, observe como é que a gente vai montar uma equação. Na equação você tem 9, que é a quantidade de algarismos utilizados dos números de 1 a 9. 180 é a quantidade de algarismos utilizados de 10 a 99. E 3x menos 297 é a quantidade utilizada do número 100 até o último número x. Então, a soma tem que ser a quantidade total 276. Resolvendo essa equação, eu vou ter 9 mais 180, 189, e mantendo 3x menos 297 igual a 276. Levando para lá o 189, que vai para lá com o sinal contrário, apareceu aqui menos, e o menos 297, que apareceu mais, eu vou ter 3x igual, essa conta aqui
resultará em 384. Se 3 vezes x igual a 384, eu vou passar o 3 dividindo para obter o valor de x. X vai dar 384 por 3, 128. O que a gente concluiu então disso? Que quando eu escrevo o número 1, o 2, o 3, etc., até o número 128, quando eu escrevo 128, eu estou escrevendo o último algarismo da sequência, ou seja, o de número 276. Assim, o 276º algarismo escrito é justamente o terceiro algarismo, o último algarismo do número 128, ou seja, é o número 8. E a resposta, portanto, é a alternativa B. Essa foi uma forma de fazer usando uma equação, né? Você bem que poderia também, nessa sucessão, nessa sequência, fazer o quê? Escrever e tentar usar uma aritmética ali. Quantos números eu tenho? Quanto falta? Fazer uma divisão por 3 em relação ao total? E você poderia também chegar à resposta. Mas essa forma organizada valeu pelo raciocínio que a gente utilizou. Você pode utilizar sempre uma situação como essa. Ok? Vamos continuar? Questão número 2, da Sesgran-Hill. Em um caminho retilíneo, há um canteiro formado por 51 roseiras, todas enfileiradas ao longo do caminho, como ilustrado. A distância entre quaisquer duas roseiras consecutivas é 1,5 metro. Nesse caminho, há ainda uma torneira a 10 metros da primeira roseira. Gabriel decide molhar todas as roseiras desse caminho. Para isso, utiliza um regador que, quando cheio, tem capacidade para molhar 3 roseiras. Dessa forma, Gabriel enche o regador na torneira, encaminha-se para a primeira roseira, molha-a, caminha até a segunda roseira, molha-a e, a seguir, caminha até a terceira roseira, molhando-a também, esvaziando o regador. Cada vez que o regador fica vazio, Gabriel volta à torneira, enche o regador e repete a rotina anterior para as 3 roseiras seguintes. No momento em que acabar de regar a última das roseiras, quantos metros Gabriel terá percorrido ao todo desde que encheu o regador pela primeira vez? Alternativa A, 1.666 metros. B, 1.581 metros. C, 1.496 metros. D, 833 metros. Ou E, 748 metros. Interessante esse problema, né? Você tem um esquema que ele vai sempre regando 3 roseiras e tem que voltar à fonte para encher o regador e mais 3 até terminar. Aí quando ele termina, ele não retorna à fonte. Ele termina lá na última, a roseira de número 51. O que a gente pode observar de cara? Se ele sempre rega 3 roseiras, e são 51, 51 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 17. E daí a gente pode concluir o quê? Que o tal Gabriel, ele deverá realizar 17 incursões para regar todas as roseiras. Então ele vai ter 17 idas até chegar a de número 51. Além disso, a gente não pode esquecer que ele deverá percorrer também os 10 metros que separam a torneira da primeira roseira. Exatamente 17 vezes nos caminhos de ida. Ele sempre vai ter que fazer 17 idas para fazer isso e, portanto, aquele trajeto ele vai ter que fazer isso também. Ainda devemos considerar os caminhos cuja extensão aumenta a cada vez que o regador é cheio. Então, ele consegue regar 3 roseiras. Quando ele volta, ele vai ter que caminhar um pouco mais, porque vão ser as próximas 3. A distância entre 2 roseiras consecutivas é igual a 1,5 metro. Então, ele percorrerá o quê? Vamos fazer assim, na primeira vez, ele vai percorrer o quê? Os 10 metros entre a torneira, né, e a primeira roseira. Ele vai percorrer também mais 3 metros de ida, né, pelas 2 primeiras ali. A primeira roseira, a segunda e a terceira são 1,5 metro mais 1,5 metro, são 3. Mais 3 metros de volta e mais 10 metros até chegar à fonte, à torneira. Então, 10 mais 3 mais 3, mais 10. 26 metros na primeira incursão, ida e volta. Na segunda vez, ele vai percorrer os mesmos 10, só que daí ele vai percorrer quantos trechos de 1,5 metro? 5 trechos. 5 trechos. Porque ele vai percorrer os 3 metros que ele já tinha percorrido até a roseira 3, mais
1,5 m até a 4, mais 1,5 m até a 5, mais 1,5 m até a 6. Então, mais 4,5. Então, 7,5 de ida, só Roseiras, mais 7,5 de volta, mais os 10 para voltar à fonte. Então, ele vai percorrer 10 mais 7,5 mais 7,5 mais 10, 35 metros. Na segunda vez. Na terceira vez, ele sai da fonte, tem os 10 metros até chegar à primeira roseira. Quantos metros ele vai percorrer nas roseiras? Dá para pensar assim, ó. Se antes tinha sido 7,5, é mais 4,5. Por que 4,5? Porque vai ser mais 3 distâncias de 1,5. Então, 7,5 mais 4,5, mais 12. 12 para ir, mais 12 para voltar, mais 10 para chegar à fonte. Isso vai dar 44 metros. Pensando da mesma maneira, na quarta vez, mais uma vez, ele vai percorrer 10 metros da fonte até a primeira roseira. Aí eram 12 na vez anterior. Então, mais 4,5 agora. 16,5 para ir, 16,5 para voltar, mais 10 para recarregar e, portanto, voltar à fonte. 10 mais 16,5 mais 16,5 mais 10, 53 metros. Bom, a última incursão qual vai ser? Vai ser a 17ª. Na 17ª ele percorre os 10, mais quanto? Bom, aí você tem que pensar o seguinte, como é da primeira até a 51ª, você vai ter 50 trechos de 1,5 m cada. Então, 50 vezes 1,5, 75 metros. Então, 75 metros para ir, 75 metros para voltar, mais os 10 para chegar até a fonte. Então, isso levaria a 170 metros ida e volta. Observe, então, que as distâncias percorridas entre as roseiras, considerando idas e vindas, constituem uma progressão aritmética de 17 termos, em que o primeiro termo é igual a 26, primeiro trajeto ida e volta, e a razão é 9. Você aumenta 9 metros a cada incursão de ida e volta. Logo, a soma das distâncias percorridas entre as roseiras é dada por uma expressão. Vamos lembrar como é que a gente calcula essa soma dos termos de uma PA. Então, a soma dos termos de uma PA, representada por SN, é igual ao primeiro termo, que a gente representa por A1, mais o último, que é o enésimo, AN, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Essa é a soma dos termos de uma PA. Como a gente quer calcular a soma de 17 termos, vamos substituir o N por 17. Aí o A1 vai ficar o A1 mesmo, o AN vamos especificar, é o A17, é o 17º, o N também é 17, dividido por 2. Substituindo. O primeiro termo é o primeiro valor de ida e volta, 26 metros que ele percorreu. O último, a 17ª incursão, ida e volta, são 170 metros. Vezes 17 sobre 2. Somando 26 mais 170, 196, vezes 17 dividido por 2. Fazendo essa conta aqui, você vai ter 1.666 metros. 1.666 metros foi considerado o caminho de ida e de volta. Entretanto, para esse valor, também foi considerado o caminho de volta na última vez, após ele ter molhado a roseira de número 49, de número 50, de número 51. Mas o problema não quer saber esse caminho de volta. E nessa volta, ele percorreu 75 metros entre as roseiras, mais os 10 metros para chegar à fonte. Então, ele vai ter 85 metros que a gente não deve considerar, porque o problema não quer que ele volte à fonte e termine na roseira de número 51. Logo, a medida que a gente obteve anterior, ela tem que ser subtraída desses 85 metros. Então, a resposta mesmo é 1.666 metros, excluindo, diminuindo 85 metros, a gente fica com 1.581 metros. E a resposta, portanto, para 1.581 é da alternativa B. Problema extenso. A gente podia ter feito ele de várias maneiras, tá? Mas é importante você ver que como teve um raciocínio, envolvendo as medidas, você tinha que perceber quanto que ele ia caminhar mais, a volta até a fonte, ou seja, tinha sempre uma distância fixa, 10 metros ida e volta, e uma que ia variando. Isso que foi interessante. A estratégia para a gente resolver a questão me pareceu bem simplificada dessa maneira, embora outras a gente poderia também utilizar. Tá legal? Vamos continuar então? Questão número 3, da Cesbron-Hill. O valor de x no sistema 2x menos y mais z igual a 4, x mais 3 mais z igual a 14, 3x mais 2y menos 4z igual a 0, é alternativa A, 0, B, 1, C, 2, D, 3 e E,
4. Bom, para resolver esse sistema, existem várias maneiras. Uma maneira, assim, que é bem prática, é coerente e fica fácil de entender, é usar um método do escalonamento, que consiste em você multiplicar convenientemente os termos de uma equação por um número e adicionar os termos de outra equação com a intenção de anular alguns coeficientes. Aí você vai conseguindo transformar um sistema em um sistema equivalente, porém de solução mais fácil. Essa é a estratégia. Então, vamos pensar o seguinte. Se você tem as equações, é conveniente que o coeficiente da primeira equação de x seja igual a 1. Então, a gente vai trocar a posição da primeira e da segunda equações do sistema sem qualquer prejuízo. Veja como é que fica, então. Bom, ao inverter, então, a posição da primeira com a segunda que estava aqui veio para cá, a gente passa a ter aquilo que eu falei, o coeficiente 1, que facilita anular com 1, né? Agora, o que a gente vai fazer para anular? O objetivo desse x aqui, ó, é anular os coeficientes, os coeficientes da incógnita x nas outras equações. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho 1 aqui. Como é que eu faço para anular o 2? Eu teria que produzir um menos 2 para somar aqui. Então, eu vou multiplicar essa equação inteira por um coeficiente tal que, somando com essa aqui, anularia esse coeficiente. Por quanto que eu tenho que multiplicar, então? Por menos 2. Então, eu vou multiplicar por menos 2, esse 1 aqui vai ficar menos 2x, mais 2x, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 0. Aqui vai ficar 0x. Só que os outros vão pagar o preço, ó. Menos 2 vezes 3y vai dar menos 6. Com menos 1 aqui do y, aqui vai ficar menos 7. Menos 2 vezes 1z vai ficar menos 2z. Com mais z, aqui vai ficar menos 1z. Menos 2 vezes 14 dá menos 28. Menos 28 mais 4 vai dar menos 24. Então, essa equação toda vai ser transformada. Olha aqui, ó, 0, menos 7, menos 1 e menos 24. Eu consegui o meu objetivo, ó, anular. Agora falta anular esse aqui. Bom, novamente, utilizando esse coeficiente aqui, 1, como é que eu faço para somando eliminar esse aqui? Eu vou precisar de um menos 3. Então, vamos multiplicar essa equação aqui por menos 3 e depois somar com essa aqui. Então, menos 3 vezes x, menos 3x, mais 3x, isso aqui vai virar o quê? 0. Os demais também seguem essa mesma ordem. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, mais 2, aqui vai ficar menos 7y. Menos 3 vezes z, menos 3z, com menos 4z, aqui vai ficar menos 7 também. E o último, menos 3 vezes 14, o termo independente, dá menos 42. Com 0, menos 42. Então, essa equação aqui vai ter 0x, vai ter menos 7y, vai ter menos 7z igual a menos 42. Foi o que aconteceu. Bom, então, esse x aqui, ó, já fez o papel dele, foi anular. Agora, chega a vez desse coeficiente aqui, anular esse que está embaixo dele. Nesse caso, não vai ficar muito difícil, porque menos 7 e menos 7 são iguais, eu preciso só apenas que ele fique oposto. Então, eu vou multiplicá-lo por menos 1, vou somar com essa aqui, porque daí menos 1 vezes menos 7 vai ficar mais 7. Aí vai anular com esse aqui. Ó, é isso que eu vou fazer. Agora acompanhe, menos 1 vezes menos 7 dá mais 7. Com esse menos 7 aqui vai ficar 0. Menos 1 vezes menos z vai dar mais z. Mais 1z com menos 7 vai dar menos 6z. Menos 1 vezes menos 24 vai dar mais 24. Com menos 42 vai dar menos 18. Então, essa equação vai anular o coeficiente de y, vai ficar menos 6 e vai ficar menos 18. Está aqui. Observe agora que eu consegui, ó, como se fosse uma escada aqui, ó. Tudo isso aqui é 0 agora, coeficiente 0. Então, agora, eu tenho só uma letrinha aqui, ó. Então, eu vou resolver o valor de z, tá vendo? Nessa equação aqui. A hora que eu achar o valor de z, eu vou levá-lo aqui, ó. Porque na segunda equação, tendo z, eu acho o y. Achando o y, eu levo os dois na primeira equação, ó. Aí eu encontro o tal do x, que é o que a gente quer na questão. Bom, então vamos resolver a equação assim. Menos 6z pela última igual a menos 18. Eu multiplico por menos 1 e obtenho 6z igual a 18. Passo o 6 dividindo, z igual a 18 dividido por 6 dá 3. Esse valor z igual a 3 vou substituir na segunda equação. Daí a gente vai ter menos 7y menos z igual a menos 24, que é a segunda equação. Substituindo z igual a 3, menos 7y menos 3 igual a menos 24. Esse menos 3 no primeiro membro leva para o segundo membro,
troca o sinal. Fica menos 7y igual a menos 24 mais 3. Ou menos 7y igual a menos 21. Para que o coeficiente de y fique positivo, a gente pode multiplicar os dois termos por menos 1. Aí você vai ter mais 7y igual a 21. Passando o 7 dividindo, y igual a 21 dividido por 7, y igual a 3. Esse valor y igual a 3 e o z igual a 3, a gente leva na primeira equação. E você tinha x mais 3y mais z igual a 14. Ou seja, x mais 3 vezes, substituindo y por 3, 3 vezes 3, mais z, 3 igual a 14. X mais 3 vezes 3 dá 9, mais 3 igual a 14. X mais 9 mais 3 dá 12. X mais 12 igual a 14. Levando esse 12 para o segundo membro, x igual a 14 menos 12. 14 menos 12, 2. Logo, o valor de x é igual a 2 e a resposta é da alternativa C, x igual a 2. Essa foi uma das estratégias que a gente usou. Eu acho que fica bem prático para você e você pode fazer isso em outras questões. Multiplicando convenientemente de forma a anular coeficientes e depois chegar a uma solução mais simples do sistema. Ok? Vou fazer agora uma questão com matrizes. Questão número 4 da ESAF. A matriz S igual a S e J de terceira ordem é a matriz resultante da soma das matrizes A igual a IJ e B igual a B e J. Sabendo-se que A e J é igual a I ao quadrado mais J ao quadrado e que B e J é igual a I elevado a J, então a razão entre os elementos S22 e S12 da matriz S é igual a, alternativa A, 1, B, 3, C, 4, D, 2 ou E, 6. Veja, observe que a gente quer obter dois elementos da matriz S, que é a soma das matrizes A com a matriz B. Veja, se você quer encontrar a soma, você não precisa somar todos os elementos das matrizes A e B, uma vez que você só quer o S22. O que é o S22? É o elemento da matriz S que está na segunda linha e na segunda coluna. E o S12, da primeira linha e da segunda coluna. Então, o que a gente vai fazer? Vai encontrar esses elementos da matriz A e da matriz B e, em seguida, vai somá-los. Muito bem. Continuando, então, a gente vai obter essa razão. Então, a matriz A que você tem, a gente pode obter essa matriz A fazendo o quê? Primeiro, generalizando a matriz. É o que você pode observar agora na tabela. Bom, a matriz A, genericamente, é A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. É uma matriz de ordem 3. Quem que nos interessa? Este aqui e este aqui, ó. Então, como é que a gente vai obter os próximos elementos? O que foi dito para nós? Que o A e J é igual a I ao quadrado mais J ao quadrado. Então, a posição da linha I e da coluna J, você pega a linha ao quadrado mais a coluna ao quadrado. Por isso que, ó, 1 e 2 vai ficar linha 1 ao quadrado mais coluna 2 ao quadrado. O A22 também. Linha 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a coluna. Os demais elementos ficam iguais. Fazendo a conta, 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 2. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. Na segunda linha, 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4, 8. Então, a gente tem o A12 como sendo 5 e o A22 como sendo 8, os elementos que você precisa. Vamos fazer a mesma coisa agora para a matriz B. Você está interessado neste aqui e neste aqui, ó, elementos da matriz B. Bom, como é que foi definido lá? B e J é igual a I elevado a J. Então, você pega a linha e eleva a coluna. Então, no elemento 1, 2, você pega a linha 1 e eleva a coluna 2. No elemento B22, você pega a linha 2 e eleva a coluna 2. Então, você vai ter 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, e os demais elementos a gente não precisava calcular. Eles estão indicados aqui, mas você não precisava nem ter escrito. Então, encontramos o 1 e o 4. Agora, vamos encontrar a matriz S. A matriz S é a matriz A mais a matriz B. Como é que eu faço para somar duas matrizes, hein? Primeiro, elas têm que ter a mesma ordem. O que mais? Os elementos que ocupam as mesmas posições devem ser iguais. Então, você vai somar elemento a elemento, elemento correspondente. Veja como é que fica. Nessa soma aqui, você vai somar esse 5 mais esse 1 e esse 8 mais esse 4. E os demais elementos até operam. Ó, todo mundo é somado, 5 mais 1, 8 mais 4. Portanto, vai dar 6, esse aqui é o S12, e esse aqui 12, que é o S22.
que a gente quer na resposta? A razão entre o S22 e o S12. Então, vai dar 12 dividido por 6, ou seja, 2. Com isso, você encontra que a razão é igual a 2 e a resposta correta é a alternativa D. Ou seja, S22 por S12 é igual a 2, alternativa D. Beleza? Essa é uma forma matricial que a gente operou e a gente foi exatamente o que interessava, né? Importante isso, né? Se você fosse calcular todas as duas matrizes, quanto tempo você ia perder? Ia demorar muito e você ia chegar à mesma resposta. Sem necessidade de calcular tudo, ficou bem mais fácil. Ok? Vamos em frente? Questão número 5. Fundação Carlos Chagas. Usando palitos de fósforo inteiros, é possível construir a seguinte sucessão de figuras compostas por triângulos. Seguindo o padrão de construção, então, para obter uma figura composta de 25 triângulos, o total de palitos de fósforo que deverão ser usados é: alternativa A, 45, B, 49, C, 51, D, 57 e E, 61. Bom, essa questão é bem tradicional e é uma questão que envolve a percepção do tipo de sequência matemática que você tem. Você vai inspecionar, né? Então, observe a sucessão para a gente ver. A primeira figura, o que ela tem? Ela tem 3 palitos. Ok. Olha como é que eu posso escrever. 3 mais 0 vezes 2. 3 mais 0 vezes 2 dá 3 mais 0, que dá 3. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que você perceba que nova figura, para você formar um novo triângulo, você precisa de 2 palitos a mais. Então, você sempre adiciona 2 palitos. Então, a segunda figura, você vai ter 3 palitos, como sempre você tem, mais uma vez os 2 palitos. Ou seja, 3 mais 2 igual 5 palitos. A terceira figura, você tem 3, que é sempre da primeira, mais 2 vezes os 2 palitos. 3 mais 4, vai dar 7 palitos. Aumentou 2. Tá, a quarta figura, vai chegar a 9 palitos, sem dúvida. Mas como é que eu chego a 9? Posso pensar os 3 mais 3 vezes 2, que dá 6, com mais 3, 9 palitos. A 10ª figura, por exemplo, você saberia dizer por quantos palitos ela é formada? A 10ª figura seria 3 mais... Bom, da primeira para a 10ª, você teria que avançar 9 figuras. Então, 3 mais 9 vezes 2. 9 vezes 2 é quanto? 18. Mais 3, 21 palitos. Assim, a gente consegue uma forma de chegar até a 25ª figura? Por quanto ela seria formada? A 25ª figura seria formada pelos 3, mas quantas figuras eu teria que avançar da primeira para chegar à 25ª? 24. Então, 3 mais 24 vezes 2. 24 vezes 2 é 48, mais 3 da primeira, 51 palitos. Entendeu a lógica? A gente pôde construir um raciocínio sem necessidade de usar fórmula, só percebendo como que tem o avanço de uma figura em relação à anterior. A resposta correta é da alternativa C. Portanto, 51 palitos na 25ª figura. Ok? Vejamos a questão de número 6, da Fundação Carlos Chagas. Um fato curioso ocorreu em uma família no ano de 1936. Nesse ano, Ribamar tinha tantos anos quantos expressavam os 2 últimos algarismos do ano em que nascera. E, coincidentemente, o mesmo ocorria com a idade de seu pai. Nessas condições, em 1936, a soma das idades de Ribamar e de seu pai em anos era igual a, letra A, 76, B, 78, C, 82, D, 84 ou E, 86 anos. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? Em 1936 acontecia esse fato curioso com ele, Ribamar, e o seu pai. Evidentemente, né, o pai do Ribamar é mais velho que ele. Então a gente vai imaginar o seguinte, que o Ribamar nasceu no século XX, ou seja, no mesmo século de 1936, e o pai dele nasceu no século anterior, no século XIX. Vamos começar com o Ribamar, então. Supondo que ele nasceu no século XX, e sendo X e Y algarismos que terminariam a data de nascimento dele, a gente pode imaginar que ele nasceu em um ano dado por 1900 mais XY, em que X é a dezena e Y é a unidade do ano que ele nasceu. Então, em 1936, a idade dele era... Bom, a gente pode fazer o seguinte. Em 1936, a idade dele tem que ser
1936, que é a época, menos o ano de nascimento dele. Ou seja, 1936 menos 19XY, que representa o ano que ele nasceu. E isso tem que ser igual ao número formado pelos dois últimos algarismos do ano que ele nasceu, que é XY. Então, isso igual a XY. Bom, podemos pensar assim, 1936 é 1900 mais 36, menos 19XY é 1900 mais o XY. Né? Desmembrando 19XY em 1900 mais XY, isso tem que ser igual a XY. Usando a diferença antes do sinal gráfico do parênteses, você vai subtrair 1900 e vai subtrair o XY. Então, você vai eliminar 1900 menos 1900, elimina, vai ficar 36 menos XY é igual a XY. Levando esse menos XY para o segundo membro, ele vai mais. Então, vai ficar 1XY mais outro XY, um total de 2XY igual a 36. Passo 2 dividindo, a gente vai ter XY igual a 18. Então, se XY igual a 18, isso dá para, então, agora encontrar qual é o ano de nascimento de Ribamar. Ele nasceu em 1918 e, portanto, 18 era a idade dele em 1936. Faz sentido, não faz? 1918, mais 18 anos de idade, 1936. Agora, e o pai de Ribamar? A gente vai imaginar que ele nasceu no século XIX. Então, sendo XY os algarismos, nós podemos considerar que o pai nasceu em um ano de 1800 mais XY, em que X é a dezena, como sempre, e Y é a unidade. Então, como é que a gente faz para calcular a idade dele em 1936, do pai de Ribamar? 1936 menos o ano de nascimento dele, que é 1800 e alguma coisa, que é XY. Então, 18XY. Isso tem que ser igual também ao número formado pelos dois últimos algarismos no ano de nascimento, XY. Desmembrando 1936 em 1900 mais 36, menos desmembrando 18XY em 1800 mais XY, eu vou ter 1900 mais 36 menos, abre parênteses, 1800 mais XY, fecha parênteses, igual a XY. A diferença 1900 menos 1800 dá 136, menos XY que sobra é igual a XY. Como antes, levando esse menos XY para o segundo membro, eu vou ter XY mais XY, 2XY, igual a 136. Passando esse 2 dividindo, 136 por 2, eu tenho 68. Logo, o pai de Ribamar nasceu em 1868 e ele tinha justamente 68 anos em 1936. Portanto, o que a gente quer calcular? A soma das idades de Ribamar e do pai dele. Quanto é que era essa soma? 18 anos que tinha Ribamar, mais 68 anos que tinha o pai dele, totalizando 86 anos. 86 anos, portanto, a resposta é a alternativa E, 86. Está aí uma questão que não era muito fácil, não, né? Como é que a gente pensava? Tinha que levar em consideração que o pai dele era